um leão treinado puxando uma carroça é incomum, mas na África você pode encontrar coisas, fenômenos e lugares muito mais estranhos e incríveis que você nunca imaginaria. Em Benin, há uma vila que parece flutuar na água. Casas, escolas, mercados. Tudo fica sobre palafitas acima do lago Nokoué. Este lugar é chamado Ganvi e é o lar de milhares de pessoas que construíram suas vidas no lago. Barcos de madeira substituem carros e canais, servem como ruas. Este não é um retiro de luxo ou um experimento turístico. O povo de Ganvi vive assim há séculos. No século XVI, o povo Tofinu escapou da escravidão, mudando-se para Anágua, sabendo que seus inimigos não o seguiriam. Com o tempo, eles construíram uma comunidade inteira acima do lago. Hoje, é a maior vila de palafitas da África. Barcos deslizam entre as casas, alguns cheios de mercadorias, outros levando crianças para a escola. Pescadores lançam suas redes, confiando em uma técnica que foi passada de geração em geração. No mercado flutuante, mulheres com roupas coloridas sentam-se em canoas, vendendo de tudo, de peixe fresco a artesanato feito à mão. Ganvi parece outro mundo. Não há estradas, nem calçadas. Apenas as águas calmas se estendendo em todas as direções. A vida se move em seu próprio ritmo aqui, moldada pelas marés e pelas tradições das pessoas que chamam este lugar de lar. É uma cidade diferente de qualquer outra. Uma maravilha flutuante construída a partir da necessidade e transformada em um modo de vida. Se as árvores pudessem falar, os baobás africanos teriam algumas das histórias mais selvagens para contar. Esses gigantes não apenas dominam a paisagem, eles foram transformados em bares, depósitos e até prisões. Com seus troncos enormes e ocos, eles podem ser grandes o suficiente para abrigar salas inteiras dentro. Na África do Sul, uma árvore baobá era tão grande que se tornou um bar totalmente funcional, onde os visitantes bebiam bebidas dentro de sua câmara natural. No Zimbábue, outra serviu como uma prisão improvisada durante os tempos coloniais. Algumas dessas árvores estão de pé há mais de 1000 anos, observando a história se desenrolar de dentro. Os baobás são conhecidos como a árvore da vida, e por um bom motivo. Eles fornecem sombra no calor escaldante, armazenam água em seus troncos e produzem frutas repletas de nutrientes. Mas seu tamanho e capacidade de se transformar em espaços inesperados os tornam diferentes de quaisquer outras árvores na Terra. Algumas comunidades até mesmo esculpiram casas inteiras dentro delas, transformando uma árvore em um espaço de vida. E quando um baobá morre, ele desmorona quase instantaneamente, como se desaparecesse no ar. Eles são poderosos e frágeis, antigos, mas temporários. Uma árvore gigante transformada em um bar é incomum, mas uma vila onde crocodilos são tratados como família, isso é algo completamente diferente. Em Burkina Faso, o povo de Bazulé vive ao lado de dezenas de crocodilos, não como ameaças, mas como protetores sagrados. Ao contrário dos temíveis répteis territoriais encontrados na maioria das partes do mundo, esses crocodilos são estranhamente calmos perto de humanos. Os moradores nadam com eles, tocam neles e até posam para fotos, como se estivessem ao lado de um cachorro amigável. A lenda diz que os crocodilos salvaram os ancestrais da vila, levando-os à água durante uma seca severa. Em troca, eles têm sido homenageados desde então. Os moradores os alimentam, cuidam deles e até realizam rituais em sua presença. Alguns dizem que os crocodilos reconhecem seus cuidadores, movendo-se gentilmente ao redor deles e nunca atacando. Os de fora podem vê-los como predadores perigosos, mas aqui, eles são protetores, símbolos de um pacto que dura gerações. E logo depois do Lago dos Crocodilos, nas profundezas das terras altas da Etiópia, surge outro local sagrado, não esculpido pela natureza, mas por mãos humanas. Nas profundezas das terras altas da Etiópia, algo extraordinário está escondido sob a superfície. De longe parece terra comum, mas se você se aproximar, o mundo inteiro se abre abaixo. Aqui na cidade de Lalibela, igrejas enormes não foram construídas. Elas foram esculpidas diretamente no chão. Cada uma foi cortada de rocha vulcânica sólida, esculpida para baixo com nada além de formões e determinação humana. Essas igrejas não são ruínas de uma civilização antiga. Elas ainda estão em uso hoje, com monges e padres caminhando por suas passagens submersas. A mais famosa de todas, a Igreja de São Jorge, tem o formato de uma cruz gigante, perfeitamente simétrica e afundada profundamente na terra. Mas esta é apenas uma das 11 igrejas, cada uma conectada por túneis e trincheiras, formando um labirinto subterrâneo de pedra. Construídas no século XII, essas igrejas foram criadas para ser uma Nova Jerusalém, um local de adoração que não exigia tijolos, nem madeira, apenas rocha, esculpida com precisão incomparável. Peregrinos viajam de toda a Etiópia para se ajoelhar dentro desses antigos santuários, onde a luz de velas tremeluz contra as paredes de pedra e os cânticos dos padres ecoam pelas câmaras ocas. É uma maravilha da habilidade humana. Mas a Etiópia não é o único lugar onde a natureza e a arquitetura colidem. Do outro lado do oceano, em Madagascar, a própria natureza construiu algo igualmente alucinante, uma floresta feita inteiramente de pedra afiada.
Em Madagascar, há uma floresta pela qual você não ousaria andar descalço. Não por causa dos animais, mas porque as árvores são feitas de pedra. Este é Tsingy de Bemaraha, um labirinto de calcário irregular, onde a natureza esculpiu formações rochosas afiadas que se estendem até onde os olhos podem ver. O nome Tsingy significa onde não se pode andar descalço, e não poderia ser mais preciso. Algumas dessas torres de calcário se elevam a mais de 90 metros de altura, formando um labirinto mortal em forma de agulha. Este lugar não é apenas bizarro, é quase impossível de navegar. As rochas são tão afiadas que podem cortar a pele com um único toque. No entanto, de alguma forma, a vida prospera aqui. Os lêmures saltam de rocha em rocha, perfeitamente adaptados a um mundo onde um passo errado pode significar um desastre. Os cientistas dizem que esta paisagem alienígena levou milhões de anos para se formar, enquanto a água lentamente esculpia a pedra, deixando para trás essas formações assustadoras e altíssimas. A única maneira de explorar com segurança é cruzando pontes suspensas e passarelas estreitas, agarrando-se a cordas enquanto se move entre os picos altos. É um mundo que parece intocado, quase pré-histórico. Todos os anos, uma das visões mais espetaculares da Terra se desenrola nas planícies da África Oriental. Mais de 1 milhão de gnus, zebras e gazelas se movem juntos em um ciclo sem fim, cobrindo quase 1.900 quilômetros, em busca de novas terras de pastagem. Esta é a Grande Migração, o maior movimento animal do planeta. Não é uma jornada pacífica. Esta migração é uma batalha pela sobrevivência. Os rebanhos devem cruzar rios cheios de crocodilos, evitar matilhas de leões famintos e navegar pela savana seca e implacável. O momento mais dramático acontece no rio Mara. Milhares de animais se reúnem na margem do rio, hesitando, sabendo o que espreita abaixo. Então, de repente, o pânico se instala e a debandada começa. Crocodilos atacam, gnus são levados pela corrente, mas o rebanho continua avançando. Esse espetáculo acontece há séculos, um fenômeno natural tão intenso que parece mais uma cena de ação roteirizada do que a vida real. Apesar do caos, a migração é essencial. Ela regenera a terra, equilibra o ecossistema e garante a sobrevivência de espécies inteiras. É a natureza em sua forma mais crua, uma força imparável que moldou as paisagens do Serengeti e do Masai Mara por gerações. Mas a África não é apenas o lar de rebanhos em movimento. Mais ao norte, na Tunísia, há uma vila que não se move, porque é construída inteiramente no subsolo. No coração da Tunísia, em um deserto seco e ensolarado, fica uma vila como nenhuma outra. Em vez de construir casas acima do solo, o povo de Matmata cavou suas casas na terra. Da superfície, não há quase nada para ver, apenas buracos redondos no solo que levam a pátios subterrâneos. As paredes são esculpidas diretamente no arenito, mantendo os interiores frescos, mesmo no calor escaldante do deserto. Esta não é uma invenção recente. Os berberes de Matmata vivem dessa maneira há séculos, criando uma comunidade subterrânea inteira sob o solo do deserto. Se este lugar parece familiar, há uma razão. Matmata ficou famosa depois de ser usada como cenário para a casa de Luke Skywalker em Star Wars, Uma Nova Esperança. O Hotel Sid Idris, uma verdadeira moradia troglodita, foi transformado na Lars Homestead, tornando esta vila escondida um destino para fãs de ficção científica do mundo todo. Mas além de Hollywood, a vida aqui continua como sempre foi. As pessoas ainda vivem nessas casas escavadas, mantendo tradições que remontam a gerações. As moradias subterrâneas da Tunísia provam que a vida pode prosperar nos lugares mais inesperados. Mas se Matmata parece algo de outro planeta, o vulcão Dalol da Etiópia leva isso ainda mais longe. Este não é apenas um lugar incomum, parece completamente alienígena. Alguns lugares na Terra parecem pertencer a outro mundo, e então a Dalol. Esta maravilha vulcânica, na depressão de Danakil, na Etiópia, é uma das paisagens mais extremas do planeta. O solo é um caleidoscópio de verde neon, amarelo e laranja profundo, graças a piscinas borbulhantes de depósitos ácidos e minerais. Geysers expelem vapor tóxico, e lagos sulfúricos brilham sob o sol. E à noite, algo ainda mais estranho acontece. Partes do vulcão parecem brilhar em azul. Este brilho assustador vem de gases sulfúricos inflamados, criando um efeito tão surreal que parece lava de um filme de ficção científica. As temperaturas aqui geralmente sobem acima de 49 graus Celsius, tornando-o um dos lugares habitados mais quentes da Terra. Apesar do calor, os cientistas estudam Dalol porque suas condições são tão extremas que lembram os ambientes encontrados em outros planetas. A NASA até comparou suas piscinas ácidas a Marte e a lua Europa de Júpiter, acreditando que se a vida pode existir aqui, ela pode sobreviver em outro lugar do universo. Andar por Dalol é como pisar em um mundo alienígena. O ar é denso com o cheiro de enxofre, o solo sibila com vapor, e cada centímetro da paisagem parece estar em movimento. Mas mesmo em um lugar tão hostil, a vida existe.
Micro-organismos prosperam nas águas ácidas, provando que mesmo nos ambientes mais extremos, a natureza encontra um jeito. Nas savanas da África do Sul, há uma árvore que os animais parecem amar um pouco demais. Ela é chamada de árvore marula, e quando sua fruta amadurece, algo estranho acontece. As frutas amarelo-douradas caem no chão e começam a fermentar no sol. O resultado? Uma guloseima alcoólica natural, que deixa os animais em um estupor bêbado. Elefantes, babuínos, javalis e até girafas devoram a fruta madura demais, tropeçando como se tivessem bebido demais. Vídeos de elefantes bêbados, balançando e tropeçando em si mesmos, se tornaram lendários. Cientistas debatem se eles estão realmente intoxicados ou apenas agindo de forma boba, mas as histórias locais remontam a muito tempo. As pessoas na região sabem sobre os efeitos da marula há séculos e não deixaram os animais se divertirem. A fruta é usada para fazer cervejas caseiras e hoje é o ingrediente-chave do famoso licor, a marula. Além de sua reputação alcoólica, a árvore marula é um ícone cultural. É conhecida como a árvore do casamento, porque acredita-se que sua fruta tenha propriedades afrodisíacas. Algumas tribos até realizam cerimônias sob seus galhos, buscando bênçãos para o amor e a fertilidade. Sua casca é usada na medicina tradicional. Suas nozes produzem um óleo rico e sua madeira esculpe lindamente. Seja por sua fruta inebriante, seu significado cultural ou seus usos práticos, esta árvore ganhou seu status lendário. Mas nas profundezas do deserto, outra maravilha natural está roubando os holofotes. Um lago tão bizarro que transforma animais em pedra. À primeira vista, o Lago Natron, na Tanzânia, parece algo saído de um sonho, uma superfície espelhada que reflete o céu tão perfeitamente que é difícil dizer onde o horizonte começa. Mas chegue mais perto e você notará algo assustador. Espalhados ao longo da costa estão animais, congelados no tempo, seus corpos perfeitamente preservados como se transformados em pedra. Este lago não é uma ilusão, é um fenômeno natural. A água é tão alcalina que pode atingir um pH de 10,5, quase tão cáustico quanto a amônia. Quando pássaros ou pequenos animais caem na água, os minerais reagem com seus corpos, cobrindo-os com uma camada dura e calcária. Eles não se transformam em pedra instantaneamente, mas com o tempo, seus restos se tornam assustadoramente preservados, quase como esculturas antigas. O lago obtém suas estranhas propriedades de depósitos de cinzas vulcânicas, e sua cor vermelha vem de micro-organismos amantes do sal, que prosperam em condições extremas. Apesar de sua reputação mortal, o Lago Natron não é sem vida. Na verdade, é um local de reprodução para milhares de flamingos, que são perfeitamente adaptados às suas águas duras. Eles vadeiam pelas águas rasas, suas penas rosadas se destacando contra o vermelho profundo do lago. Para o resto do mundo, este lugar pode parecer algo saído de uma lenda sombria, mas na Tanzânia é apenas mais um exemplo dos extremos estranhos e belos da natureza. E falando em paisagens incríveis, mais a oeste, no Mali, uma cidade inteira se ergue orgulhosamente, não construída de pedra ou concreto, mas de lama. No coração do Mali, onde o deserto encontra o rio Níger, há uma cidade diferente de qualquer outra. Djenné não é conhecida por arranha-céus imponentes ou arquitetura moderna. Sua maior maravilha é construída a partir da própria terra. A grande mesquita de Djenné, a maior estrutura de tijolos de barro do mundo, ergue-se da areia como uma fortaleza de outra época. É feita inteiramente de tijolos de barro secos ao sol, reforçados com vigas de madeira de palmeira, que se projetam de suas paredes como andaimes antigos. Todos os anos, o povo de Djenné se reúne para um grande evento, o reboco da mesquita. As paredes devem ser reforçadas com lama fresca, um processo que continua há séculos. Não é apenas um trabalho de reparo, é um festival. Os homens misturam a lama, as crianças brincam nela e as mulheres trazem água do rio, transformando a manutenção em uma celebração comunitária. Sem esse ritual, a mesquita desmoronaria sob os elementos, provando que mesmo os edifícios mais fortes precisam de cuidados para resistir ao teste do tempo. Djenné não é apenas o lar de uma única obra-prima de lama. A cidade inteira segue a mesma tradição arquitetônica, com casas e mercados feitos dos mesmos materiais de barro. É um lugar onde a história não é apenas preservada, é vivida, moldando a vida cotidiana. Mas enquanto o povo de Djenné constrói seu mundo do zero, outra espécie na África tem feito o mesmo por milhões de anos. Exceto que suas estruturas alcançam alturas que rivalizam com as casas. E eles fazem tudo isso sem arquitetos, ferramentas ou plantas. Nas savanas do sul da África, estruturas imponentes se erguem da terra, algumas atingindo alturas de mais de 9 metros. À primeira vista, elas podem parecer ruínas antigas ou formações rochosas bizarras, mas elas não são feitas de pedra. São cupinzeiros, construídos por pequenos insetos que trabalham juntos como uma equipe de construção imparável. Cada monte é uma obra-prima da engenharia. No interior, há túneis, câmaras e até sistemas de ventilação que mantêm a temperatura estável. Não importa o quão quente esteja lá fora.
Os cupins usam uma mistura de solo, saliva e esterco para construir paredes tão fortes que podem durar décadas, até mesmo séculos. Alguns desses montes são tão grandes que podem ser vistos a quilômetros de distância, erguendo-se como pequenas montanhas pela paisagem. Os cupins podem ser pequenos, mas seu impacto é enorme. Seus túneis arejam o solo, ajudando as plantas a crescer, e seus montes abandonados se tornam lares para cobras, pássaros e até pequenos mamíferos. Cientistas estudaram essas estruturas em busca de inspiração, até mesmo usando seus projetos para criar edifícios com eficiência energética. O que parece uma pilha de terra é, na verdade, um dos maiores feitos arquitetônicos da natureza, prova de que até as menores criaturas podem criar algo que dura mais que gerações. A maioria dos vulcões entra em erupção com lava vermelha brilhante e lenta, mas o Monte Nyiragongo, na República Democrática do Congo, faz as coisas de forma diferente. Este monstro de vulcão, situado na borda do Parque Nacional de Virunga, abriga um dos maiores e mais voláteis lagos de lava do mundo. Ao contrário da lava típica, que se move lentamente, a lava do Nyiragongo é excepcionalmente fluida, quase tão rápida quanto um humano correndo. Quando entra em erupção, a rocha derretida desce a montanha a velocidades de até 100 km por hora, engolindo tudo em seu caminho antes que alguém tenha tempo de reagir. Em 2002, o vulcão desencadeou uma erupção aterrorizante, enviando rios de lava preta direto para a cidade de Goma. Ruas se abriram, casas desapareceram em um instante, e dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir, enquanto o próprio solo se transformava em fogo líquido. Mesmo quando o Nyiragongo está quieto, a visão de seu lago de lava é hipnotizante e inquietante. Um inferno borbulhante e rodopiante, preso dentro de uma cratera de quase 2,4 quilômetros de largura. Cientistas monitoram constantemente o vulcão, sabendo que a qualquer momento ele pode despertar novamente. No entanto, a vida continua ao redor da montanha. As pessoas vivem, cultivam e viajam em sua sombra, como se tivessem feito as pazes com o gigante imprevisível. É um lembrete de que alguns dos lugares mais perigosos da Terra também são os mais impressionantes, mas o perigo nem sempre está na forma de fogo e lava. Nos desertos do Chad e do Níger, há pastores que não apenas andam, eles deslizam. Suas pernas longas e finas os fazem parecer quase desumanos, como se pertencessem a um tempo ou lugar diferente. Mas esses não são seres sobrenaturais. Eles são os Wodaabe, pastores de gado nômades que dominam a arte de andar sobre pernas de pau. Por gerações, os pastores Wodaabe usaram pernas de pau para se mover sem esforço pela areia fofa e terrenos espinhosos. Os altos postes de madeira lhes dão uma vantagem, permitindo que vigiem seu gado à distância, enquanto navegam pela paisagem áspera com facilidade. É uma habilidade que começa na infância, passada como uma tradição familiar. Com o tempo, as pernas de pau se tornam uma extensão do corpo, permitindo que andem por quilômetros sem afundar no chão do deserto. Mas as pernas de pau não são apenas práticas. Elas também são um símbolo cultural. Durante os festivais, os homens Wodaabe as usam em apresentações de dança, movendo-se com um ritmo gracioso e hipnótico. Seus rostos, muitas vezes pintados com padrões intrincados, aumentam o efeito sobrenatural. De longe, eles parecem flutuar acima do solo, uma conexão viva entre a terra e o céu. Enquanto os Wodaabe se movem acima da paisagem, mais ao sul, na Namíbia, a própria terra se move. Ondas gigantes de areia se deslocam ao longo do tempo, enterrando árvores e engolindo vales inteiros. No deserto da Namíbia, onde o sol bate forte com calor implacável, a areia se moldou em algo quase vivo. Dunas imponentes, algumas com mais de 300 metros de altura, dominam a paisagem, mudando levemente com o vento. Essas dunas são tão enormes que parecem congeladas no tempo. Mas abaixo delas, o deserto está em constante mudança. Em Sossusvlei, essa areia movediça engoliu florestas inteiras, deixando apenas os restos esqueléticos de árvores antigas presas em um mar vermelho. Uma das vistas mais assombrosas aqui é Dead Vlei, uma panela de barro seca onde as árvores estão sem vida há mais de 600 anos. Seus troncos enegrecidos, preservados pelo ar seco, erguem-se da terra rachada como fantasmas de um mundo perdido. O contraste é surreal. Salinas brancas, dunas laranja escuras e um céu tão azul que parece irreal. É um lugar onde o tempo parece ter parado, onde o deserto reivindicou tudo e deixou para trás apenas o silêncio. No entanto, a vida ainda existe neste ambiente extremo. Oryx, chacais e pequenas criaturas adaptadas ao deserto se movem pelas dunas, sobrevivendo onde nada deveria. A areia em si guarda traços da história, mudando infinitamente, mas nunca perdendo sua identidade. E conforme as dunas avançam, elas continuam sua marcha lenta e imparável, remodelando o deserto um grão de cada vez.
Na África Ocidental, há um festival que parece algo de um reino diferente. O Festival Egungun não é apenas uma celebração, é um portal entre os vivos e os mortos. Na cultura iorubá, os Egungun são espíritos dos ancestrais e, uma vez por ano, eles retornam, não como fantasmas ou sombras, mas como dançarinos mascarados cobertos por camadas de tecido deslumbrante. Quando eles se movem pelas ruas, girando e saltando, eles não são apenas artistas. Acredita-se que eles sejam recipientes para os próprios espíritos. Os Egungun são impossíveis de ignorar. Seus trajes são imponentes, envoltos em tecido vermelho, dourado e verde brilhante, bordados com padrões intrincados. Alguns parecem flutuar enquanto giram, outros fazem movimentos rápidos e bruscos. Sua presença é hipnotizante e intimidadora. Tambores batem, vozes cantam, e a energia do festival surge como uma força viva através da multidão. Mas há uma regra estrita: ninguém pode tocá-los. Fazer isso significaria convidar a má sorte, até mesmo o perigo, para sua vida. Para os de fora, o festival Egungun é surreal, uma mistura de tradição, performance e crença espiritual. Mas para o povo iorubá, é muito mais. É uma conexão direta com seus ancestrais, uma forma de honrar o passado enquanto celebra o presente. Em um canto remoto do Oceano Índico, há uma ilha onde o tempo se move em um ritmo diferente. No atol de Aldabra, tartarugas gigantes governam a Terra, criaturas tão antigas e tão enormes que parecem relíquias de uma era esquecida. Algumas pesam mais de 250 quilos. Suas conchas grossas e blindadas carregam as marcas de décadas, até mesmo séculos de sobrevivência. Elas vagam livremente, centenas delas espalhadas pelo atol, mastigando folhas, movendo-se com passos lentos e deliberados. Aldabra é um dos últimos lugares na Terra onde tartarugas gigantes prosperam na natureza. Ao contrário das tartarugas de Galápagos, que são famosas mas poucas, aqui elas existem em números impressionantes, cerca de 100 mil delas, superando os visitantes humanos por uma ampla margem. O atol em si é um lugar severo e implacável, com pouca água doce e vegetação resistente. Mas as tartarugas se adaptaram, prosperando em um ambiente onde poucos outros animais grandes poderiam sobreviver. Estima-se que algumas dessas tartarugas tenham mais de 150 anos. Isso significa que há tartarugas aqui que estavam vivas antes dos carros, antes dos aviões, antes da maior parte da história moderna se desenrolar. Caminhar entre elas é como voltar no tempo, para um mundo intocado pela pressa do progresso humano. Enquanto o resto do planeta se move mais rápido a cada ano, Aldabra continua o mesmo, um santuário para gigantes lentos, um testamento vivo de resiliência. É isso aí. Você gostaria de visitar a África? Deixe-me saber nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.